Afinal de contas, o que foi a Guerra do Paraguai? Alguém sabe? Na segunda metade do século XIX, o Brasil e a Argentina dominavam a economia na América do Sul, mas os paraguaios tinham problemas. Isolados geograficamente, buscavam uma saída para o mar, com a intenção de fortalecer o comércio, e disputava fronteiras de terras com brasileiros e argentinos. O Paraguai, no entanto, tinha um aliado, o Uruguai, cujo governo era comandado pelo Partido Blanco, e prometia aos paraguaios a livre navegação pelos seus rios até o mar. Mas em 1864, o Brasil invade o Uruguai para convocar Venâncio Flores, do Partido Colorado, no poder, com o apoio da Argentina. Solano Lopes, um misto de presidente ditador do Paraguai, acha que os planos de expansão do seu país estão ameaçados e resolve agir. Inicialmente, ele aprisiona o navio brasileiro Marques de Olinda, que leva o futuro presidente da província de Mato Grosso. O barco seria incorporado à frota paraguaia e todas as pessoas a bordo morreriam na prisão. Em seguida, invade algumas cidades do Mato Grosso e declara guerra ao Brasil. Alguns meses depois, invadem cidades de Correntes, na Argentina, e também declara guerra. A reação não demora. Em maio de 1865, Brasil e Argentina e Uruguai assinam o Tratado de Tríplice Aliança e se unem contra o Paraguai, que, no entanto, tinha um exército bem mais numeroso. O Brasil é obrigado a fazer campanha de recrutamento e surgem os Voluntários da Pátria, formado por alistados que ganhavam recompensas financeiras, enquanto os escravos ganhavam apenas a carta de alforria. As mulheres também eram recrutadas e cuidavam de milhares de soldados nas enfermarias, mas eram contratadas de forma discriminatória e na maioria recebia apenas meia ração de comida por dia. O primeiro grande confronto é a Batalha do Riachuelo. A Esquadra Nacional, comandada pelo almirante Barroso, bloqueia o rio Paraná. Os paraguaios aparecem com 8 barcos, incluindo o brasileiro Marques de Olinda, e muito sangue é derramado, mais de 400 mortos em um só dia. Mas a frota brasileira acaba destruindo os barcos paraguaios e passa a controlar as saídas para o mar, no Rio da Prata. Os combates se intensificam no Rio Grande do Sul e Dom Pedro II se encontra com os presidentes do Uruguai e da Argentina. A cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, também é invadida e os moradores fogem. Mas as tropas brasileiras usam uma estratégia diferente para libertá-la. Bloqueiam as estradas e esperam a alimentação acabar. Um fato curioso é que, ainda que não houvesse alimentos na cidade, havia uma fartura de bebidas. A Uruguaiana era um entreposto alfandegário. Grande parte dos capturados passa a integrar os exércitos do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Aos poucos, as forças aliadas, comandadas pelo general brasileiro Manuel Luiz Osório, começam a invadir o Paraguai. A Batalha de Tuiuti é a mais sangrenta da história da América do Sul. Em pouco mais de 6 horas, 8.000 mortos e cerca de 12.000 feridos, a maioria paraguaios. A guerra parecia ganha para a Tríplice Aliança e 20.000 soldados partem para cima de 5.000 paraguaios em Curupaiti. Em menor número, as tropas de Solano Lopes massacram os aliados que não superam o terreno pantanoso da região. A maioria dos argentinos e uruguaios abandonam a guerra, mas os brasileiros continuam e passam a ter outros inimigos: frio, fome e as doenças, que matariam muito mais pessoas que as mortes em combate durante toda a guerra. Desorientados e perdidos na selva, os brasileiros só reagem quando Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, assume o comando e começa a treinar os soldados
melhorando as condições de higiene e usando técnicas inovadoras. O objetivo era conquistar a fortaleza de Humaitá, um reduto paraguaio muito difícil de ser penetrado. Ele faz um cerco e corta as comunicações. Toma posse de Humaitá e vence 3 batalhas seguidas. Antes de invadir Assunção, capital do Paraguai, para Caxias, a guerra já havia terminado e era só questão de tempo capturar Solano Lopes, já que o exército paraguaio tinha sido praticamente exterminado. Ele volta para o Brasil, mas o Conde Diu, genro do Dom Pedro II, assume o comando com sangue nos olhos. Na Batalha de Acosta New, 20.000 soldados massacram o exército de 6.000 paraguaios, formado por idosos e crianças. Só em março de 1870, Solano Lopes seria morto por uma patrulha brasileira. Mas é bom lembrar que nessa guerra todo mundo sai perdendo.